isso na aula de hoje. A gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel, tá? Bom, a segunda lei de Mendel ficou conhecida como a lei da segregação independente de dois ou mais pares de genes, tá? Além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa, tá? As plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos os traços dominantes, foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, com traços recessivos, tá? Todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas. A geração F2, obtida pela autofecundação das plantas, originada das sementes de F1 da primeira geração, era composta por 4 tipos de sementes, tá? 9 do total de 16 eram amarelas lisas, 3 do total de 16 era amarela rugosa, 3 do total de 16 eram verdes lisas e uma do total de 16 verde rugosa, tá? Em proporções, essas frações apresentam 9 amarelas lisas, 3 amarela rugosa, 3 verde lisas e uma rugosa, tá? Verde rugosa. Com base nesse e em outros experimentos, Mendel aventou a hipótese de que, na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente vezão-vezinho segregam-se independente dos alelos que condicionam a forma da semente, que é Rzão-Rzinho. De acordo com esse contexto, né, o gameta portador do alelo vezão, ele pode conter tanto o Rzão como o Rzinho, tá? Com igual chance, e o mesmo ocorre com os gametas portadores do alelo vezinho. Uma planta, por exemplo, com duplo heterozigota vezão, vezinho, Rzão, Rzinho, formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas em igual proporção: 1 vezão Rzão, 1 vezão Rzinho, 1 vezinho Rzão, 1 vezinho Rzinho. Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para duas ou mais características era um princípio geral, constituído uma segunda lei da herança, tá? Assim, ele denominou esse tipo de segregação, esse tipo de segunda lei, como a segunda lei ou a lei da segregação independente, posterior, chamada de segunda lei de Mendel, tá? Os fatores para as duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Segregação independente de 3 pares de alelo, tá? Ao estudar 3 pares de características simultaneamente, Mendel verificou que a distribuição dos tipos de indivíduos em F2 seguia a proporção de 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Isso indica que os genes para as 3 características consideradas
segregam-se independente nos indivíduos F1, originando 8 tipos de gameta, tá? Em um dos seus experimentos, Mendel considerou a cor da semente, que era amarela ou verde, a textura da casca, que era lisa ou rugosa, e a cor da casca da semente, que era cinza ou branca, certo? O cruzamento entre uma planta originada de sementes homozigóticas dominantes para as 3 características, amarelo, liso e cinza, e uma planta originada de semente com traços recessivos, verde, rugosa e branca, tá? Produz apenas ervilha com fenótipo dominante, amarelas, lisas e cinzas. Esses indivíduos são homozigóticos, tá? Esses indivíduos, são heterozigóticos para os 3 pares de genes. Então, ficaria o genótipo assim: Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, tá? A segregação independente desses 3 tipos de pares de alelo nas plantas da geração F1 leva à formação de 8 tipos de gametas. Os gametas produzidos pelas plantas F1 se combinam de 64 maneiras possíveis e 8 tipos maternos cruzou com 8 tipos paternos. Então ficaria 8 vezes 8, que estaria originando 64 tipos, maneiras possíveis, tá? Originando 8 tipos de fenótipos.